tarde de sexta-feira. Camila, vamos voltar falando um pouquinho do que a gente começou essa edição, que é a reunião dos governadores, 27 governadores com o presidente Lula, que movimentou todos os setores aí de Brasília, tem repercutido bastante, inclusive na imprensa, com essa carta que nós mostramos na primeira hora aí, na primeira meia hora do RIC Notícias Opinião. Já dá pra gente dizer que existe um saldo desse encontro aí? Você que tem acompanhado a reunião desde ontem, um pouquinho antes de começar, e nós mostramos aqui, né? Boa tarde pra você. Ótima tarde, escola, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Sextei de rosa chiclete, né? Pois é, como você disse, a gente já começou a acompanhar essa movimentação ontem, por volta das 4 horas da tarde. Esse encontro inicial dos governadores no Fórum dos Governadores estava previsto para as 5 da tarde, começou um pouquinho atrasado, mas se estendeu, inclusive, mais do que o previsto. A previsão inicial era que se encerrasse às 7h30 da noite, mas eu saí de lá, já era mais de 9 horas da noite, então foi uma conversa mais demorada, isso porque os microfones de todos os governadores estavam abertos, eles realmente fizeram uma discussão. E por que escola que dá para a gente dizer sim que já há algumas definições? Porque desde a época da campanha eleitoral, Lula falava muito sobre essa necessidade, esse desejo de chamar todos os 27 governadores para se sentar com eles e discutir quais eram as demandas prioritárias de cada um e assim começar a tocar principalmente projetos, né, obras de infraestrutura nesses estados, o que, segundo o presidente, movimentaria inclusive a economia, geraria empregos e, claro, atenderia a essas demandas que são tão importantes para cada uma das regiões, conseguir levar o governo federal para todos os cantos do país. Mas acontece que, por conta do dia 8 de janeiro e de toda a repercussão que a gente segue aqui discutindo no RN Opinião e em todos os aspectos, né, da vida brasileira, isso acabou sendo um pouco atrasado, né? A gente teve aí muitas questões deixadas de lado já do início desse governo, justamente por conta das discussões desses ataques que sofreram as sedes dos 3 poderes. Então, esse encontro era bastante aguardado e era importante para que se desse esse pontapé inicial na discussão de políticas públicas, de obras de infraestrutura, enfim, do início realmente desse novo governo. Bom, ontem a discussão, como eu disse, foi principalmente um alinhamento entre esses estados, isso porque os estados dentro do fórum, eles são divididos em blocos e para além das demandas individuais de cada um dos estados, também há as demandas que são regionais, eles alinharam tudo isso, falaram sobre pacto federativo, também sobre as principais demandas econômicas que são comuns entre todos os estados, como, por exemplo, a recomposição ou alguma forma de recompensa por todo esse dinheiro em arrecadação que os estados perderam desde o ano passado, com essa definição de uma alíquota única para a cobrança do ICMS que incide sobre os combustíveis. Eles também falaram sobre refinanciamento de dívidas, então como é que está a questão da saúde fiscal dos estados, a dívida com a União, as mudanças nessa regra para aliviar a pressão em estados que estão mais endividados. Enfim, são várias questões econômicas que são ali pautas comuns entre os estados e que, claro, eles gostariam de levar para o presidente, o Lula, mas hoje eles também tiveram essa oportunidade de apresentar esses projetos prioritários. A gente ouviu o Ratinho Júnior falando mais cedo que, dentre os projetos que foram elencados pelo Paraná, estão não só obras de infraestrutura, exemplo da Ferroeste, que é uma das prioridades, em especial esse ramal que conecta com Santa Catarina, porque é um ramal que ainda depende de licenças ambientais, apesar de já haver um projeto, então é preciso uma colaboração entre os entes federados, ali entre a União, e também o Estado, para que eles consigam avançar nesse projeto, que, segundo o governador, é um projeto, sim, sustentável do ponto de vista ambiental. Ele também falou sobre outras demandas que são mais econômicas, digamos assim, que é a questão dessa reformulação do tratado ali com a Itaipu, que vai terminar agora de pagar o financiamento para a construção dessa obra. A gente sabe que no Brasil essa cobrança do imposto, né, onde que ele acaba sendo tributado, é o ponto final e não onde é gerado, e a cobrança do Paraná é que eles possam participar dessas discussões do novo acordo, justamente para que possa arrecadar com a geração de energia, que é feita principalmente no estado do Paraná, é o estado que mais gera energia em todo o país, dentre outras medidas que também são de ajuda financeira, mais do que de obras de infraestrutura, como esse apoio com recursos ao DENIT, nesse momento em que a gente está ainda sem os contratos das rodovias, né, do pedágio das rodovias, escola. Mas a gente também tratou de projetos que são comuns entre os estados. O Paraná, claro, está dentro do bloco de estados da região sul, e a região sul era a única que não tinha ainda
esse tipo de união com o fundo financeiro, então isso foi cobrado e deve ser a demanda apontada pelos 3 estados em comum ao novo presidente da República. Para além disso, é claro, né, Escola, a visita do Ratinho Júnior aqui a Brasília sempre é uma oportunidade de discutir pautas com outros políticos. A gente já sabe que antes de embarcar, bem um pouquinho ali antes, minutos antes, ele acabou almoçando com Arthur Lira, diferente de outros governadores que almoçaram no Palácio do Planalto. Então há essa expectativa de que outros assuntos também tenham sido tratados e a gente está por aqui tentando entender quais assuntos são esses, viu? Ô Camila, deixa eu só te fazer uma pergunta para a gente finalizar rapidamente aqui, em relação a toda essa discussão, esse debate aí, né? O discurso do Lula foi muito apaziguador, pedindo paz, pedindo que os governadores que concordem ou não com ele entrem em contato para cobrar o governo federal. O governador Ratinho Júnior, na fala dele, também se mostrou disposto a ter essa fala, a ter essa abertura e procurar resolver os problemas do Paraná. Você que acompanhou os bastidores, sentiu aí nos bastidores, eu sei que eu posso estar te colocando numa enrascada, mas me diga, o clima era esse mesmo? Era leve mesmo, pelo menos no tratamento, como a gente ouviu nessas falas? Ou a análise que nós fizemos aqui, que parece também um pouco de jogo de cena? Tem problema não, Escola, não tem saia justa, porque a gente está aqui realmente para analisar essa situação, né? Olha, esse tem sido um discurso que já vem, inclusive, de antes da eleição em si, né? Porque a gente deve se recordar, quem nos ouve aqui com frequência, que no ano passado eu entrevistei de forma exclusiva aqui em Brasília o governador Ratinho Júnior e questionei ele, na época ele estava fazendo toda aquela mobilização com os prefeitos do Paraná para apoiar o presidente até então, Bolsonaro, à reeleição, sobre a possibilidade do Lula vencer as eleições e ele ter ali um governo que diferia muito, né, ideologicamente da gestão dele, que já estava eleito naquele momento. E ele disse que, claro, ele tinha preferência assim, de que Bolsonaro vencesse as eleições, mas independente de quem vencesse, ele manteria esse diálogo e esperava que haveria essa abertura, justamente porque o Paraná é um estado muito importante para o país. A gente está falando de um dos estados que mais tem participação quando a gente pensa em produção agrícola, que é, né, uma vocação brasileira. Para além disso, também um estado que é muito importante do ponto de vista logístico, a gente tem um dos portos mais importantes do país. Então, por conta de tudo isso, segundo o Ratinho Júnior, independente de quem fosse o presidente ou da linha ideológica dele, era necessário ter esse respeito com o estado do Paraná e ele também pretendia ter esse respeito no trato com quem quer que fosse, né, o presidente. Lula, de fato, venceu as eleições. Eu não pude acompanhar de perto os bastidores desse encontro de ontem, apesar de estar lá nesse local onde aconteceu, porque nós não tivemos um acesso livre na sala e nem todos os governadores, Escola, passaram ali pelo pátio. A gente percebeu, claro, que os governadores que desceram logo após o encontro para falar com a imprensa eram prioritariamente ou majoritariamente os governadores que têm um alinhamento com o presidente Lula. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto o Ratinho Júnior na visita anterior, alguns dias atrás, quando logo após os ataques do dia 8 de janeiro, os governadores todos juntos, representantes de todos os estados e também de outros poderes, do judiciário, do legislativo, fizeram aquela caminhada do Palácio do Planalto, depois da reunião de Lula com os governadores, até o Supremo Tribunal Federal. E eu caminhei lado a lado com o Ratinho Júnior até o STF nessa ocasião, e o que eu notei era que ele estava lá, assim como todos os outros governadores, prestando aquele apoio, mostrando aquela unidade que era necessária para fortalecer a nossa democracia depois daquele ataque que todos nós sofremos, mas que, claro, ele não estava ali do lado, de braço dado, como alguns outros governadores com Lula, andando justamente à frente, estava mais afastado, participando daquela caminhada. Então, existe sim um distanciamento, mas existe esse respeito e essa vontade que parece ser recíproca de um discurso, um diálogo, né, entre eles, para que a gente possa alcançar o que de fato interessa à população, que é a execução dessas políticas públicas e dessas obras que são tão importantes. Tá aí Camila Andrade com a análise e avaliação dela sobre esses bastidores da capital federal, os bastidores que a gente fica um pouco em dúvida ainda nesses primeiros momentos, nesses primeiros dias de governo, mas a gente vai continuar acompanhando de perto. Camila, um ótimo fim de semana para você por